Tá certo, são 10h09 e agora a gente dá as boas-vindas e quer ouvir o bom dia do nosso convidado de hoje, senador Eduardo Girão. Muito grata por sua participação, bem-vindo. Gratidão é minha, Carlinha, uma honra, uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez. Miguel, Tiago, Francisco, todos vocês que fazem a Rádio Jovem Pan e o povo cearense que está nos ouvindo nessa véspera de Natal, né? E é muito bom estar aqui para conversarmos sobre esse momento do Brasil e do estado do Ceará. Pois é, senador, o senhor participou da CPI da Covid, né? Acabou de ouvir aqui informações sobre passaporte de vacina, vacinação para terceira dose, vacinação de crianças. Como é que o senhor se situa ou gostaria que os seus eleitores se situassem nesse momento ou se posicionassem neste momento que o Brasil Carlinha, vive? A gente tem que ter muita responsabilidade, muita calma nessa hora, que ainda existe lá no íntimo o pânico das pessoas, né? E a gente tem que ter, a gente está no Congresso e sabe do lobby poderoso das Big Pharmas. Elas não brincam em serviço, cada dose dessa aí são bilhões de reais e a gente tem que ter muito cuidado. Eu sou a favor de vacina, né? Já tomou as Já duas doses? tomei 2 doses da vacina, inclusive eu defendi durante a pandemia que a gente está numa guerra e deve usar todos os instrumentos, né? Máscara, álcool em gel, também não sou contra absolutamente tratamento preventivo e precoce. Acho que existiu aí muita politização nisso tudo. Mais uma coisa que eu lembrei, seus filhos tomaram uma vacina porque você tem família morando nos Sim, Estados Unidos, tomaram né? a vacina, agora crianças eu tenho reticências. Eu confesso para você que, inclusive... Mas tomaram a vacina? Não são crianças, né? As minhas pequenas ainda não tomaram. Inclusive, eu consegui aprovar no Congresso Nacional, agora no início de fevereiro, quando retomar os trabalhos, uma sessão de debates ouvindo cientistas que são a favor e ouvindo cientistas que são contra. Eu não sei se você soube, mas teve uma audiência, com certeza vocês souberam, teve uma audiência pública aqui na Câmara Municipal de Fortaleza, que foi apresentados dados sobre isso, que talvez, aí que eu quero entender, eu quero saber, seria mais preocupante dar vacina em criança do que não dar, né? Então a gente precisa ter acesso aos dados. Eu pedi ao Ministério da Saúde, mandei uma carta pedindo todas as internações de Covid em criança nesse período, né? Quais são os riscos, quais são os estudos que se tem, porque parece-me que é a faixa etária menos preocupante, que não tem morte sobre isso, e a gente precisa ouvir não apenas laboratório, a gente tem que ouvir que em base os estudos da Anvisa foram feitos para resguardar a população. Eu sou contra a vacinação obrigatória. Mas você não acha que a vacina tem que ser ofertada para quem quiser dar? Sim, claro. Claro. Eu não quero dar, não dá, mas eu quero dar. Eu quero receber. Eu concordo com você. Eu acredito que a vacina ela tem que ser ofertada para quem queira ficar disponível. Receber. Claro, eu acho que o Estado tem a obrigação de fazer isso. Agora, exigir, como a gente está vendo no passaporte sanitário, que o governador trouxe da Europa, trouxe na bagagem da Europa, a viagem que ele fez recentemente, totalmente desvirtuado do que existe lá. Por exemplo, na França, você pode entrar nos restaurantes, pode entrar no comércio, apresentando o PCR e também o antígeno. Ou seja, não é só passaporte vacinal. Por que o estado do Ceará está querendo exigir isso para ir para estádio de futebol, por exemplo, né? Então eu acho que isso aí a gente cria uma casta de uma população que é diferenciada. Um é vacinado e outro que é menos importante são os não vacinados. E a gente não pode fazer isso porque isso não é correto, não é o direito à liberdade do ir e vir fica prejudicado. Mas o senhor vai passar as festas de fim de ano, né, de Réveillon nos Estados Unidos com sua família lá. As crianças, como é que elas vão entrar nos Estados Unidos sem a vacinação? Não existe essa obrigação, né, de entrar com a vacinação nos Estados Unidos, inclusive restaurantes, comércio, também não existe isso. O que eu vejo é uma grande preocupação que se existe aqui em prejudicar os comerciantes do estado do Ceará, né, que já sofreram muito durante essa pandemia e ainda tem uma restrição. Você vê aí o que acontece, empresas multadas, porque só tem que ser o passaporte vacinal. E eu entrei na justiça aqui no estado do Ceará, né, infelizmente não obtive êxito, para que se aceitasse também o PCR
e o antígeno como é na Europa. Então eu acho que você não deve obrigar ninguém a se vacinar, deve colocar disponível, mas as pessoas têm que ter consciência de buscar informações e quem não quiser, paciência. Agora, senador, o senhor participou, né, da CPI da Covid, inclusive debates bem acalorados, chegou ao fim, né, a CPI aí, queria que o senhor falasse para a gente, né, uma análise de todos aqueles trabalhos, né, que foram prorrogados, inclusive bate-boca, inclusive ações na justiça, como é que o senhor avalia aquele momento ali? Graças a Deus terminou, Miguel, porque aquilo ali, quem teve estômago para continuar assistindo, eu tinha que ficar lá por dever, né, por missão, por trabalho. Mas quem teve estômago percebeu o palanque que foi feito ali desde o início, né? Era uma manipulação explícita com o objetivo de antecipar a eleição do ano 2022 já para agora. Isso não é correto com o povo brasileiro que está sofrendo as consequências da pandemia, seja na questão da saúde, seja na questão da economia. Então você vê um espetáculo de desrespeito, como a gente viu ali, os depoentes sendo humilhados, sendo todo o tempo ameaçados de prisão. Eu acho que a gente precisa ter mais compaixão e faltou ali da cúpula da CPI. Agora, o que mais me deixou, vamos dizer assim, qual é a palavra que eu usaria, mais me deixou triste, foi tentar investigar a corrupção, como eu queria investigar a corrupção, tanto no governo federal, e os meus requerimentos foram em cima de investigar quem quer que seja, como nos governos estaduais e municipais. Não deixaram esses últimos. Blindaram poderosos do consórcio Nordeste, que reúne 9 governadores do estado, inclusive do Ceará. E o trabalho que, olha só interessante, nada como um dia atrás do outro, né? Como meu pai sempre diz. E uma noite no meio. O tempo é o senhor da razão, né? Então, a CPI do Senado se acovardou, só quis olhar para o governo federal, não olhou os escândalos de corrupção nos estaduais e municipais, mas a CPI aqui do lado, do Rio Grande do Norte, ela fez o trabalho que o Senado não quis fazer. Então você teve governadores indiciados, 2 governadores indiciados na CPI do Rio Grande do Norte, secretários de saúde indiciados, empresários indiciados, porque o meu dinheiro, Miguel, o seu dinheiro, da Carla, o do Tiago, o dos ouvintes que estão aqui, Francisco, foi investido para comprar respiradores que não chegaram até hoje, 10 vezes mais do que o custo, 10 vezes superfaturado, e que esse dinheiro foi parar em poderosos. E isso aí, um dia, eu acho que nós vamos ter, eu acredito muito na justiça, embora a gente vê o STF aí trabalhando para desmantelar a Lava Jato com os 3 poderes da República, diga-se de passagem, tanto o Executivo, como o Legislativo, que eu faço parte, como o Judiciário, mas um dia a gente vai ver, eu acredito, que a gente vai ver a Polícia Federal chegando aí na casa de poderosos, porque esse esquema ficou muito mal explicado e realmente o povo do Ceará ainda continua pagando, Carlinha, o consórcio Nordeste até hoje. O diretor, Carlos Gabas, que foi ex-ministro da Dilma, mesmo um ano e meio de escândalos, continua sentado na cadeira recebendo R$20 mil por mês, depois de tudo que se viu. Então, eu acho que a impunidade, a certeza da impunidade é que deixa o país de joelhos para a corrupção. Senador, o senhor apontaria alguma contribuição, né, dessa CPI para o Brasil ou não teve nenhuma contribuição? Não, eu acho que nada acontece por acaso, né? Tudo tem uma razão de ser. Então essa CPI, eu acredito que ela trouxe à tona o nível da política que a gente ainda tem no Brasil, que a gente precisa renovar muito as casas, né? Agora vai ter eleição no ano que vem, a gente precisa renovar. Agora, o que é que me deixou muito feliz? O povo brasileiro gostando de política. Você vê como a população participou de um lado e de outro. E hoje nós estamos num momento de intolerância muito grande, dos extremos, né? Não tem diálogo. E eu acho que a gente precisa de um caminho de pacificação. E eu procurei, mesmo com as minhas limitações e imperfeições, que são muitas, eu sei, mas eu procurei ser independente na CPI, apontar que o governo federal errou quando o presidente da República fazia aglomerações, não usava máscara, dava declarações contra a vacina. Isso não é papel de líder, né? Não é papel, você tem que ter a liturgia do cargo.
Mas também a gente viu que o país continua atolado na questão da corrupção, que nós não viramos a página para isso. Aí falta remédio em hospital, falta médico, falta dentista, porque o dinheiro escoa para a corrupção, para essa lama que a gente precisa dar um basta nisso, toda a sociedade brasileira. Tiago Lima. Senador, bom dia. O senhor falou vamos pegar o assunto da política, ano eleitoral, o senhor falou em independência. Queria saber no ano que vem, como é que vai estar a sua situação em relação às disputas eleitorais. O senhor tem uma certa diferença com o governador Camilo Santana, aqui do Ceará, que deve, fala-se que ele vai ser candidato ao Senado. Como é que o senhor pretende organizar, se encaixar em algum perfil? O senhor vai estar do lado do presidente Bolsonaro, vai estar do lado do grupo do ex-presidente Lula, o que eu acho difícil, né? Onde é que o senhor vai estar nesse espectro tão misturado de tanta gente em partidos diferentes, com coligações estaduais que são umas, mas quando é nacional é diferente? Como é que o senhor vai se adaptar a isso? E eu somo a essa pergunta dele, o senhor vai ser candidato a governador? Olha, o ano que vem promete muito, né? E a gente vai precisar mais do que nunca ter muita calma nessa hora, porque existe um fla-flu. E eu vou falar aqui que eu participei do esporte da cidade e eu posso dizer, é um clássico rei que nós vamos ter no ano que vem no Brasil. E isso é ruim no aspecto de que você tem que ser de um lado ou de outro. Quer dizer que não existe outro caminho? Não existe um caminho mais sensato, sem agressão, fazendo proposta, sem querer destruir o outro lado? Será que não aconteceram coisas boas nos governos anteriores ou foi só coisa ruim nesse governo que nós estamos? Será que aconteceu só coisas ruins ou tem coisas boas também? Eu sou desse lado, eu procuro ver as coisas positivas e apontar as coisas negativas. Então, eu estou muito entusiasmado com a candidatura do ex-ministro Sérgio Moro. Eu acredito que é um resgate necessário de valores, de princípios que foram perdidos ultimamente, como um grande exemplo a Operação Lava Jato, que é um patrimônio nosso, do povo brasileiro, que começou a ver que a justiça poderia ser para todos. E o que eu cheguei no Senado, Carlinha, com muita esperança de que a gente fosse fortalecer a Lava Jato. Eu fui inspirado pela Lava Jato para estar na política. Quem não acompanhou aquelas fases, até a 80ª que teve da Lava Jato, quem não acompanhou vibrando, poderosos presos, políticos presos, empresários presos, corruptos. Mas o que a gente viu foi uma conspiração, né, assim, dos três poderes da República, desmantelando essa operação. E isso está deixando as pessoas muito desesperançadas, muito sem esperança. Mas eu renovo que não tem outro jeito de a gente mudar o país se não for pela política. Não é com ditadura, não é com agressividade, é através do voto. O voto é o instrumento mais poderoso que nós temos para mudar. E eu acho que o ano que vem nós vamos ter a oportunidade de fazer isso, tanto a nível nacional, né? E eu vejo muita coragem do ex-ministro Sérgio Moro de sair dos Estados Unidos, de uma posição cômoda, ganhando altos salários de uma empresa de advocacia, para voltar para o Brasil, para talvez, quem sabe, terminar o que ele começou. Então, eu acho que ele está muito comprometido, eu tenho conversado com ele, vai vir ao Ceará, agora em fevereiro, quer ir no Cariri, Fortaleza, quer ir em outras cidades, está com muita vontade de ouvir o cearense. E eu percebo assim, uma determinação, uma disciplina, uma humildade muito grande nele. E a nível local, eu acho que a gente tem que dar um basta na ditadura, na oligarquia, vamos chamar assim, na oligarquia que manda e desmanda no Ceará há quase uma década, né? Que elege o presidente da Câmara dos Vereadores, que elege o presidente da Assembleia Legislativa, que bota o dedo e é esse aqui. Então nós somos um povo libertário, não é à toa que nós somos a terra da luz, o primeiro lugar a libertar os escravos 4 anos antes. Terra de Bezerra de Menezes, terra de Bárbara de Alencar, de Padre Cícero, de Dragão do Mar. Então, assim, o povo cearense está cansado disso tudo. E vê o governador do estado
ir para a Polícia Federal em Curitiba, essa imagem não me sai da memória, e defender, e ficar com como é o nome daquele negócio que fala alto assim, aquele... Megafone. O megafone, elogiando um ex-presidente da República condenado por 3 instâncias por corrupção, e que por uma questão burocrática de foro, ele agora pode concorrer à eleição. Eu acho que isso é passar a mão na cabeça da corrupção, da impunidade. Mas o senhor vai ser candidato? Candidato? O senhor vai ser candidato a governador? A governador, o meu candidato a governador é o capitão Wagner. Eu acredito que ele vem lutando há mais de 10 anos, sozinho praticamente, contra essa oligarquia. Foi a pessoa que me convidou para entrar na política. E eu acredito que está preparado para fazer essa mudança, para libertar o estado do Ceará No âmbito dessa nacional, oligarquia. então, o senhor não vai estar do lado do presidente Bolsonaro? Não, de maneira nenhuma. Eu estou com o Moro, estamos trabalhando para ele, vamos levá-lo no estado do Ceará. E eu tenho uma admiração muito grande e confio que ele pode levar o Brasil com pacificação, com equilíbrio, com diálogo, para uma realidade melhor do que a gente está hoje. Senador, durante o comecinho da resposta que o senhor estava dando ao Tiago, o senhor falou que a gente tem que colocar e pesar os prós e contras, né? Será que, o senhor até falou a seguinte frase, será que nesse governo não teve coisa boa, Sim. só teve coisa ruim? Então eu quero que o senhor me liste agora, né, 3 coisas boas e 3 coisas ruins do governo federal, né, para que a gente possa também esclarecer a população, e sobre essa questão também do fundo eleitoral, que enquanto o pessoal fica, vacina ou não vacina criança, compra ou não compra vacina, deixa para janeiro ou para dezembro, o fundo eleitoral passou, né? 3 vezes maior que o valor que estava Passou com o estipulado. meu voto contra. Foi um dos 21 votos apenas que votei contra, fiz discurso, pedi para os colegas votarem contra, mas não teve jeito, soou ali o interesse maior tem uma dos cortina de partidos. fumaça, né? Você quer começar pelas boas senhor que práticas escolhe. desse governo ou pelas O ruins? senhor que escolhe. Então vamos lá, vamos terminar bem. Então vamos começar pelos pontos negativos desse governo. A corrupção, que foi uma bandeira que levou o presidente da República ao poder, uma das bandeiras dele, foi perdida, foi abandonada, né? Então o senhor considera o governo Bolsonaro corrupto? Eu não posso dizer que é corrupto, porque você não tem provas, escândalos de corrupção, mas ele ajudou a desmantelar a Operação Lava Jato, sim. Eu vou lhe dar 2 exemplos. Quando ele pega o COAF, que foi um órgão importante para checar lavagem de dinheiro, movimentações suspeitas, e ele pega o COAF e joga para um ministério, joga para outro, e vai terminar como? Apêndice do Banco Central. Quer outro exemplo que eu vejo? Ele pega a questão da interferência na Polícia Federal. Eu mesmo tenho uma PEC que logo depois disso entrei, consegui a assinatura dos senadores para que a Polícia Federal tivesse autonomia, que não dependesse de presidente da República, que inclusive os mandatos, que tivesse mandato o diretor-geral da Polícia Federal e que ele fosse eleito em períodos distintos do presidente da República, para não sofrer interferência. Eu acho que, de uma certa forma, existe essa tentativa no atual governo. Eu vejo, por exemplo, que a gente teve, como eu coloquei, uma condução equivocada do presidente. Eu não digo do governo, porque o governo, o Ministério da Saúde, mandou os respiradores para o estado do Ceará, que sofreu o calote do consórcio do Nordeste. Então, na hora que a gente foi pedir, o governo federal mandou. Mas quando o presidente causa aglomeração, não usa máscara, isso não é bacana. Então, eu vejo que colocou. O último item negativo é o toma lá da cá. Continua essa política do toma lá da cá, emendas parlamentares. Então, se monetizou muito essa relação com o Congresso Nacional, por exemplo. Isso não é bom para a democracia. O tratoraço, né? Tratoraço e outras coisas. Orçamento secreto. Orçamento, tá vindo à tona isso aí. É bom que venha, para as pessoas saberem quem são os parlamentares que receberam, né? Agora, vamos aos pontos positivos. Você vê, na maioria dos ministérios, meritocracia, você vê pessoas competentes à frente dos ministérios. Vamos dar o exemplo aqui do ministro Tarcísio Freitas, que tem tocado obras inacabadas de outros governos. Você vê, por exemplo,
a questão Cita uma grande obra do governo Eu Bolsonaro. acredito que aqui, a grande obra que foi terminada, que era o sonho do cearense, a transposição do São Francisco, né, que você vê aí a alegria das pessoas pela primeira vez recebendo esse sonho, né, e foi concluída e tem outras obras sendo trilhadas nesse governo. Então, eu percebo que existe dentro do governo alguma intenção de resguardar, né, a liberdade de expressão que está sendo caçada. Se você pegar, Carlinha, o ouvinte sabe, quando você vai falar assuntos espinhosos que vão contra o politicamente correto, né, isso aí é uma coisa que ninguém aguenta mais, tem que ser o politicamente correto, e você começa a ser cancelado. Não é só nas redes sociais, não, pelas próprias redes, pelas big techs. Você é cancelado pelo Supremo Tribunal Federal, pelo TSE, que foi atrás de desmonetizar jornalistas, né? Isso aí é muito perigoso. Os conservadores estão sob ataque no Brasil, né? Quando você vai defender suas teses. Então, o governo ele tem trabalhado no sentido da liberdade de expressão. Você pode falar tudo desse governo, mas o presidente da República, ele é um defensor da liberdade de expressão. Não foi atrás de caçar mídia, de querer regular a imprensa, vocês que fazem um trabalho importante, que tem que criticar o que tem que criticar, né? Mas a gente vê nesse governo esse paradoxo interessante. Eu acho que é um governo de transição, no meu modo de entender, necessário, porque só esse governo tinha condição de tirar o PT, que foi um atraso gigantesco, porque institucionalizou a corrupção no Brasil, com petrolão, com mensalão, com tantos esquemas que a gente teve aí nesses últimos tempos, e eu acho que a gente precisa avançar. Agora, avançar com diálogo, não é agredindo, não é acusando, não é querendo ganhar na marra com fake news. Eu acho que a gente tem que ter diálogo, conversar com os dois lados e procurar trilhar um caminho de paz, um caminho de recuperação da economia. Isso não se faz brigando o tempo todo. A população brasileira não quer mais confusão. A população brasileira cansou de briga política. Eu acho que ela quer avanços para o Brasil. Senador, só para a gente, antes de concluir, rapidinho, sobre a PEC dos precatórios, né? Como é que o senhor avalia essa manobra aí do governo para que, de fato, o Auxílio Brasil fosse criado em pleno ano eleitoral? A forma foi muito complicada, porque ela gera... Eu votei contra, né? Eu votei contra porque eu vi, inclusive a gente tentou até o último momento amarrar essa PEC para que não desse calote, porque isso cria insegurança jurídica no mercado, afasta investimentos. Esse orçamento secreto de 16 bilhões de reais estava lá para liberar a PEC dos precatórios. Então, assim, eu acho que tudo isso suscita muitas dúvidas para as pessoas. O que vai ser usado? Para que esse orçamento de 16 bilhões para passar para parlamento? Emenda de relator. Você viu o que aconteceu no Ceará? Uhum. O relator cearense do orçamento passado mandou para a prefeitura, que a mãe dele administra, 150 milhões de reais, enquanto tem cidades com IDH muito pior. E porque a mãe do prefeito, do deputado, recebe isso. Isso aconteceu, não apenas no Ceará, aconteceu em outros municípios, sem critério nenhum. Então, eu sugeri com alguns colegas do Podemos que a gente fizesse o seguinte: tirasse essas emendas de relator, 16 bilhões, procurasse cortar na carne alguns custos, né? E que a gente pudesse dar o Auxílio Brasil, porque o Auxílio Brasil é extremamente necessário, mas sem esses abusos que aconteceram dentro da PEC dos precatórios, que me parece com interesse eleitoreiro muito grande. Senador, a gente agradece a sua participação aqui na Pan News, na Jovem Pan News Fortaleza, no programa Pan News em Revista Primeira Edição, e a gente gostaria que o senhor deixasse a sua mensagem de Natal, já que estamos no fim do ano, né, na semana do Natal, e de 2022 para os nossos ouvintes e para quem está nos acompanhando. O nosso país é riquíssimo. O nosso país não era para estar passando esse perrengue que a gente está passando, com 14 milhões de desempregados, com gente com fome, de verdade. Que a gente não desista da política,
né? Tem uma frase do Platão que diz o seguinte: o destino das pessoas boas e justas que não gostam de política é serem governadas por pessoas nem tão boas e nem tão justas que gostam de política. Então o brasileiro está gostando de política e cobrando seus parlamentares. Eu não tenho a menor dúvida que a gente vai atingir. Infelizmente a natureza não dá saltos como a gente gostaria, que fosse do dia para a noite, mas com as mudanças que nós vamos fazer, através do voto democrático, a gente vai conseguir ser protagonista no mundo, porque o Brasil tem tudo. Até o tamanho, né? Tem tudo que você possa imaginar para ser um país fantástico. Ele mas precisa de gestão, de menos corrupção. Então não desista da política. Um Feliz Natal, de muita luz, muita paz, serenidade, um ano novo de paz, né? Que é o que a gente precisa. E saúde, sempre. Imunidade. Obrigado, Obrigada, senador, por sua presença aqui. A gente vai rapidinho.